Paz esteja conosco. Mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos que nos auxiliam, que nos intuem, agradecendo também a presença de cada um de vocês aqui. Que a gente possa fazer um bom estudo, o estudo do O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Nós estamos na segunda parte do livro, das manifestações espíritas. Estamos no capítulo 5º, manifestações físicas espontâneas. Nós já estudamos ruídos, barulhos e perturbações. Já estudamos também lançamento de objetos. E hoje nós vamos estudar o fenômeno dos transportes. E, em seguida, a dissertação de um espírito sobre os transportes. Esse espírito é auxiliado, como a gente vai ver, né, por Erasto. Vamos lá, então, fazer a leitura da obra. Então, vamos juntos fazer a leitura do texto de Kardec, e aí, aos pouquinhos, a gente vai refletindo e discutindo. Fenômeno de transporte. Este fenômeno não difere dos que acabamos de falar. Os fenômenos que ele se refere, que acabamos de falar, é justamente a temática que eu falei que a gente já estudou, né? De ruídos, de barulhos, de movimentos, enfim. Então, ele fala que este fenômeno de transporte não difere dos anteriores que nós estudamos, a não ser pela intervenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, de que ele se serve, e pela maneira suave, delicada mesmo, porque são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. Quase sempre são flores, algumas vezes frutos, doces, joias, etc. Como a gente viu, né, ele coloca aqui essa diferença de uma intervenção benévola, porque nos outros a gente viu que às vezes é até para assustar e às vezes até para machucar, né? Aqui tem essa diferença, mas o fenômeno em si, como ele acontece, né, e como ele é produzido, ele não difere. Agora a gente vai olhar as características desse fenômeno. Digamos, para começar, que este fenômeno é um dos que melhor se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar prevenidos contra o embuste. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, tratando-se de experiências deste gênero. A gente sabe o que significa prestidigitação, mas sempre é bom lembrar que prestidigitação é técnica de iludir o espectador com truques que dependem especialmente da rapidez e agilidade das mãos. É a mesma coisa que ilusionismo, mágica, né? Esse era um termo muito usado na época de Kardec e foi traduzido assim. Mas a gente sabe, né, que os próprios mágicos, eles se valem, né, de uma habilidade com as mãos, de serem muito rápidos, e com a própria ilusão, né? Porém, mesmo que não tenhamos de lidar com um profissional do ramo, poderemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias se acha no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Vem depois do exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. E, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo, o único meio de descobrir
o que fosse suspeito. Então, aqui, o Kardec nos alerta sobre as garantias, que ele mesmo fala em outras ocasiões. E ele fala, inclusive, quando o espiritismo é atacado, no sentido de que essas pessoas que eram contrárias ao espiritismo, eles falavam que não passava de truque. E o Kardec, ele sempre mencionava essas garantias. Primeiro, né, tem que conhecer o caráter de quem produz, a honestidade notória, e principalmente no absoluto desinteresse. A gente vai lembrar quantas vezes que Kardec falava sobre isso, né? Imagina um médium que não ganha nada em troca, por que que ele iria enganar? Ele se daria o trabalho de produzir esse fenômeno que, para enganar, teria até um custo, né? Que ele teria que preparar um ambiente, perder o seu tempo para não receber nada em troca. Então, o que o Kardec sempre nos lembra é que uma das garantias é justamente o absoluto desinteresse. E aqui ele acrescenta o caráter e a honestidade notória, né, das pessoas que obtêm tais efeitos, os médiums. E o que é que vem depois? O exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. E, finalmente, conhecimento esclarecido do Espiritismo, o único meio de descobrir o que fosse suspeito. Então, quem conhece a doutrina espírita, estuda os fenômenos, como eles se produzem, dificilmente será enganado. Mas é um conjunto de coisas, né, a serem analisadas. 98. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações trazem um cunho incontestável de profundeza e lógica. Muitas delas aparecerão no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Então, aqui é que, na verdade, eu tive que refazer a minha fala, porque eu estava confundindo com o depoimento que um espírito vai dar, que não é o Erasto. O Erasto vai abordar a questão aqui, né? E só depois que a gente vai ter uma dissertação da experiência de um outro espírito que, inclusive, não tem a compreensão total do fenômeno. E o Erasto vai auxiliar. Por isso que eu confundi aqui. Então, aqui Erasto está falando acerca deste fenômeno. Abre aspas. Para a obtenção de fenômenos desta ordem, é indispensável que se disponha de médiums a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si um fluido animalizado que lhes é próprio. Uma coisa que chama atenção é que ele cita o sistema nervoso, tá? E quando ele cita sistema nervoso, imediatamente nós nos lembramos do Franz Anton Mesmer, que no século XVIII, ele, através de experiências e até das próprias intuições que ele tinha sobre o magnetismo, como é que podia curar uma pessoa, e ele começou, através da observação, notar que quando ele era munido de uma vontade firme, né, ele conseguia, muitas vezes, promover a melhora no doente, através de um passe magnético.
Bem, para poder explicar como ocorria o fenômeno, o Franz Anton Mesmer vai criar um termo que depois a doutrina espírita incorpora, né? Que ele vai falar sobre o fluido cósmico universal. Então, o que ele imaginou? Mesmer imaginou que nós todos estamos mergulhados nesse fluido universal, nesse fluido cósmico, né? E como é que o magnetizador ele consegue entrar em sintonia com aquela pessoa e promover a cura? Então, primeiro ele fala que nós devemos estar em sintonias, e essa vibração, digamos assim, é captada pela pessoa através do sistema nervoso. Se a gente for traduzir, digamos assim, né, colocar para o linguajar mais atual, a gente pode chamar isso de ondas, né? Quando a física vai trabalhar com ondas, frequências. Aqui não é o objeto de estudo nosso, não é necessariamente o passe magnético. Eu só quis fazer uma correlação, porque muitos dos fenômenos espirituais, mediúnicos, eles se dão justamente pelo sistema nervoso. Por isso que eu lembrei de Mesmer, né? Porque aí é que está a diferença. Hoje, o passe magnético, ele não é entendido como alguma coisa científica. Mas quando a gente vai estudar nas fontes primárias e vai conhecer todo o trabalho de Mesmer, o Mesmer, ele desenvolve o pensamento científico para explicar esses fenômenos da cura através do passe. Eu não estou falando do passe que a gente conhece na casa espírita, né? Mas é muito similar. Mas o fundamento, hoje você não tem as explicações. Se você for numa casa espírita e você pedir para as pessoas fundamentarem como é que ocorre esse passe, eles não vão saber, porque a base não é em médium, né? É só a ideia da imposição da mão. E a imposição da mão você vai ter em outras culturas também, né? Em outras vertentes espiritualistas, você encontra. Você encontra o Reiki, você encontra o Jorei, né? De todas essas técnicas que tem por aí, eu acho que o Jorei é o que mais se aproxima do passe magnético, porque ele não tem rituais, ele não tem é, é, gesticulações, é só imposição de mão, é muito parecida com o Mesmer. Mas o Mesmer é quem vai fundamentar cientificamente o passe. E eu achei curioso, né, porque a gente está falando de sistema nervoso, e a explicação é exatamente isso. Como é que a gente percebe a espiritualidade? Sistema nervoso. E a explicação de Mesmer é pelo sistema nervoso. Então, nos chama a atenção aqui, quando o Erasto está fazendo a explicação, né, como ele coloca aqui, ó, para a obtenção de fenômenos dessa ordem, é indispensável que se disponha de médiums, a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade. Porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Então você vê até o vocabulário que ele usa aqui, né? Sistema nervoso, vibrações, né?
projeção dessas vibrações, que são ondas, né? Fluido animalizado, né? Por quê? Porque o passe magnético, ele é o passe magnético animal e é o passe magnético espiritual, né? Mas aqui a gente não está falando de passe, eu só estou fazendo a correlação com o mesmo fenômeno, como é explicado por Mesmer. E aí a gente continua. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação, as que se deixam sensibilizar pela influência moral ou física, interna ou externa, são muito mais aptas a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade de transporte. Então, aqui, ele descreveu exatamente o que é sensitivo. Por isso que eu nem dei o conceito de sensitivo, que está aqui nesse livro também, né? Mas aqui ele já fala o que é uma pessoa sensitiva. Acho que tem naturezas impressionáveis, etc, etc, né? De fato, de novo, ó, o sistema nervoso dessas pessoas as torna capazes para uma produção desses diversos fenômenos, em razão de não dispor aquele sistema do envoltório refratário que o isola na maioria dos outros encarnados. Em consequência, com um indivíduo de tal natureza e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Com mais forte razão, ainda se obterão os mesmos resultados se, em vez de um médium, pudermos contar com o auxílio de muitos outros, igualmente bem dotados. Então, e ele fala aqui, né? Em consequência, com o indivíduo de tal natureza e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunidade. Né? Então, a gente vai ver mais para frente também, né? Que esses fenômenos, eles se dão quando você tem uma harmonia no grupo em que o fenômeno vai ocorrer ou ocorre, né? Mas da produção de tais fenômenos, a obtenção da variedade de transporte a grande distância, porque neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ele ainda se vê na contingência de operar por meio de um único aparelho mediúnico, já que se torna impossível o concurso simultâneo de vários médiuns para a produção do mesmo fenômeno. Ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito operador pode travar radicalmente a sua ação. Além desses motivos que, como se vê, são importantes, deve-se acrescentar o fato de os transportes reclamarem sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que só podem ser obtidos com médiums superiormente dotados, com aqueles, em suma, cujo aparelho eletromediúnico ofereça melhores condições. Como a gente está tratando das manifestações físicas, então ele está falando de uma forma geral, mas quando ele vai entrar agora detalhando a parte de transporte, o que que ele coloca, né? Ele primeiro coloca que é mais complexo, é mais difícil, né? O trabalho do espírito. E o trabalho se torna impossível um concurso simultâneo de vários médios para esse tipo de fenômeno, né? Então, ele precisa de um único médium e todas essas condições. E ele fala aqui, né? Maior concentração, ao mesmo tempo a maior difusão de certos fluidos.
e só podem ser obtidos com médium superiormente dotado. Aqui a gente fala da condição física mesmo, né? Não é é uma condição biológica. Aqui ele vai usar esse termo eletromediúnico, e quem está usando esse termo é o Erasto. Mas eu vou deixar para comentar esse termo quando ele vai empregar um outro termo mais adiante. Aí a gente fala sobre esses dois termos que ele traz aqui, né? Porque você deve estar se perguntando o que é eletromediúnico, né? Em geral, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não preciso demonstrar, porque eles são e serão menos frequentes do que os outros fatos de tangibilidade. Vós mesmos podeis deduzi-lo com base no que afirmo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que nem todos os médiuns são capazes de produzi-los. Direi mais, nem todos os espíritos estão aptos a realizá-lo. Com efeito, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se mistura, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante dela se torne, por assim dizer, una. Do mesmo modo que, agindo sobre o carvão, a corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. Por que essa união, essa fusão? Perguntareis. É que, para a produção de tais fenômenos, faz-se necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é atributo exclusivo do encarnado, e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Então vamos começar os nossos comentários pelo surgimento de mais uma palavra aqui, né? E dessa vez tem uma nota de Kardec, que é fluido perispirítico. Nota de Allan Kardec. Como se vê, quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual faltam termos na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismo. Estas palavras, eletromediúnico, que a gente viu, perispirítico, não são de invenção nossa. Os que nos têm criticado por havermos criado os termos espírita, espiritismo, perispírito, que não tinham termos análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. E o Kardec, ele é até irônico aqui, né? Então, tipo assim, criticaram eu, então agora critica Erasto, né, que está usando esses termos aqui. Mas por quê? Porque é uma maneira com a qual o espírito ele vai poder indicar a ideia que ele quer exprimir, né? Quando ele fala aparelho eletromediúnico, ele está se referindo ao próprio médium, né? Mas com um termo para diferenciar essa mediunidade. E quando ele fala fluido perispirítico, a gente, a gente entende o que é isso. Né? Quem estuda a doutrina espírita, facilmente a gente entende. Né? Outra coisa que ele fala aqui, né? Sobre as propriedades, que é o fluido vital. É indispensável a produção de todos os fenômenos mediúnicos. Sim. Né? Só que o fluido vital, a quem pertence? Ao encarnado. É exclusivo do encarnado. Por quê, Fernando?
não saberia expressar exatamente. Tá fácil, olha só, quem é que tem fluido vital? É só quem está Quem está encarnado, vivo? né? É, Pois é, então. Por isso que ele fala, é atributo exclusivo do encarnado. Então, quem está na erraticidade não tem um corpo físico. Se não tem um corpo físico, não tem fluido vital. Oi? Sim, fluido vital é para animar a matéria, né? Então, é exclusivo do encarnado. Então, aí aqui a gente vê a dificuldade de produzir um fenômeno de transporte. Porque veja as condições todas que estão sendo colocadas, né? Um médium nas condições adequadas, um espírito também nas condições adequadas, o ambiente, que não haja pessoas contrárias ou antipáticas à ideia, ao espírito, ou à experiência, ao fenômeno, etc. E tal. Então, as variáveis são muito grandes. Por isso que se torna extremamente raro esse tipo de fenômeno. gostaria de fazer uma perguntinha. Esses Uhum. fenômenos de transporte, materialização e tudo mais, eram fenômenos no começo do Espiritismo, né? Hoje, por serem difíceis e, na verdade, não terem um, um grande objetivo, eu acho que deixou de ser importante, né? Será que eu estou errado? A Marta falou, próximo parágrafo. Mas antes da gente ir para o próximo parágrafo, eu vou fazer um comentário em relação à tua dúvida. Um ponto que que você colocou aqui, enquanto você faz a sua colocação, me vem na cabeça várias coisas. Esses fenômenos, eles sempre aconteceram, né? Eles são relatados, inclusive, no Antigo Testamento. Tem uma passagem, tem várias passagens da Bíblia que você tem alguns fenômenos, né, que são extremamente raros mesmo. Agora, se a gente for trazer para os nossos dias, a gente já falou sobre as reuniões mediúnicas como elas são, né? As reuniões mediúnicas não têm mais o caráter dessas experiências. E Uhum, aí, exatamente. quando você ouve falar de alguns fenômenos, geralmente é cercado de muita fantasia, não é fantasia que eu quero falar, é cercado de muito o maravilhoso, o extraordinário, né? Então, você via as comunicações, esses fenômenos de tangibilidade, né? Do espírito como é que se usa a expressão? Do espírito se materializar, né? Erasto prossegue. Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam. Mas antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a explicação dessas leis e destes fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir-se uma nova variedade de médium que cairão num estado cataléptico especial ao serem mediunizados. Bem, a Marta está perguntando que mediunidade é essa? Ele não falou, mas já deu tempo suficiente dessa mediunidade ter surgido. Agora, Kardec já está desencarnado, como é que a gente vai poder saber que tipo de mediunidade é essa? Nós precisamos, então, avançar nos nossos estudos, né?
Mas isso é última parte. Ele iria estudar e se desenvolver uma nova variedade de médium. Ah, não, uma Exatamente. variedade de médium Uma nova variedade de médium que cairão no estado catalético especial. particular ao serem medicalizados. Por quê? Porque no tempo de Kardec, a gente usa muito o termo sonambúlico, né? Médio sonâmbulo. Ah, Se a gente, vamos falar numa linguagem mais moderna, né? O que é um médium sonâmbulo? É aquele médium que, quando ele está no estado em transe, né? Você pode, então, colocá-lo no estado mais profundo desse transe, e aí ele, então, ele se emancipa espiritualmente falando. E ali ele tem acesso a vários no fenômenos. tempo do Kardec, ele usava a palavra catalético. Não. Aqui o estado cataléptico é para você entender o estado cataléptico. O que é catalepsia? Aquele estado que você está completamente num transe, né, que você, você percebe as coisas ao teu redor, mas você está em completo transe, né? Isso a gente vai ver no livro dos Espíritos, catalepsia. É um estado de rigidez muscular e imobilidade com diminuição da sensibilidade à dor e dos sinais vitais, que pode durar minutos ou dias, né? Esse é o conceito de catalepsia comum, né? Mas quando a gente está falando de um estado mediúnico, um estado cataléptico, nessas condições, é um estado de transe, de um transe profundo, né? Mas é curioso, né? O que o Erasto coloca aqui, né? Que não é permitido, né, por enquanto, de vendar leis particulares que regem gases e fluidos, materiais, né, que vos cercam, aliás, gases e fluidos que vos cercam. Mas antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem, ou seja, um homem hoje vive em torno de 80 anos, vamos colocar, né, 60, 80 anos, se tenha esgotado, a explicação destas leis e desses fenômenos vos será revelada, e vereis surgir e produzir-se uma nova variedade de médiuns que cairão no estado cataléptico especial ao serem mediunizados. Então, primeiro que, quando ele fala uma nova variedade de médiuns, a gente vê que aqui mesmo no livro dos médiuns, o Kardec ele vai classificar todos os tipos de mediunidade. Então, o Erasto está falando que surgirá uma diferente da que a gente estudou e conheceu ao tempo de Kardec. E aí a gente esbarra de novo naquele problema, né? Se nós paramos de fazer reuniões mediúnicas de caráter instrutivo, como é que a gente vai saber que tipo de mediunidade é essa? Porque o prazo já se esgotou, né? Pelo que o Erasto fala. E a gente vê realmente que a mediunidade, ela, ela tem uma variedade quase que infinita. Isso serve para a escala espírita também, lembra? Quando a gente estava Uhum. estudando, são duas coisas que é importante: é a escala espírita e o quadro sinótico sobre mediunidade. Então, aquele quadro sinótico dos médiums é quase que igual à escala espírita, é praticamente infinita ali, né? Só é finita porque a gente está num mundo finito, né? Limitado. Mas o próprio médium, ele, conforme ele está trabalhando a sua mediunidade, ela vai se aprimorando. É como uma faca que está constantemente sendo amolada, né? Então, nós não sabemos, né? Pelo menos até aqui, mas sabemos o que ele está querendo dizer.
Vedes assim de quantas dificuldades está cercada a produção do fenômeno dos transportes. Muito logicamente, podeis concluir, tal como eu já havia dito, que os fatos desta natureza são extremamente raros, sobretudo em razão de os espíritos se prestarem muito pouco a produzi-los, uma vez que isso requer, da parte deles, a execução de um trabalho quase material, que lhes causa aborrecimento e fadiga. Por outro lado, e isto é muito frequente, o estado do próprio médium opõe aos espíritos uma barreira intransponível, apesar da energia e da vontade que os animam. Então, está aqui a tua resposta, Fernando, conforme a Marta falou, né, que está no próximo parágrafo. Eu só queria entender uma coisa. Fadiga. O que seria fadiga para o espírito? Olha, nesse caso, né, a gente pode entender aborrecimento e fadiga, não uma fadiga física, né, mas uma fadiga moral mesmo, né? Um cansaço mesmo, porque um espírito superior, ele não se presta a coisas frívolas. Então, se ele vai produzir um fenômeno, e um fenômeno desse tão raro, né, tão difícil, raro não, é raro pelas dificuldades, né? Teria que ter uma finalidade muito útil. Caso contrário, eles não se ocupariam disso. Então, a fadiga, eu entendo no sentido de realmente, qual é o propósito disso? Né? É uma fadiga moral, né? Se bem que Uhum. tem espírito que tem condição de provocar esses fenômenos, são espíritos bons, mas não são espíritos totalmente superiores, não são espíritos totalmente elevados. Né? Então, alguns desses espíritos ainda podem se prestar a determinados a produção desses fenômenos. Mas como não são maus, até para eles deve causar algum aborrecimento e fadiga, né? Como ele coloca aqui. Porque se já são bons, Uhum. não estão fazendo aquilo com nenhum propósito de enganar ou de impressionar, eles também não vão se ocupar desses fenômenos, né? Eu acredito que seja exatamente nesse sentido que Erasto usa essas expressões aqui, né? Aborrecimento e fadiga. E muito bem observado, né? Da sua parte, né? Porque a fadiga, ela Uhum. nos arremete ao corpo, né? Uhum. Mas quando você fala do espírito, você pode falar que é uma fadiga moral. Assim como o sofrimento, né? O espírito sofre? Sofre. Ah, mas ele não Totalmente. tem corpo, né? Mas não é sofrimento físico, é sofrimento moral, né? Uhum. É, pois, evidente, e o vosso raciocínio sem dúvida o confirmará, que os fatos de tangibilidade, como pancadas, suspensão em movimento de objetos, são fenômenos simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos a isso, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais. Só podem ser realizados por um único espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, de uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto, ou os objetos a serem transportados. É uma outra coisa para a gente pensar, né? Porque o objeto, já pensou? O espírito tira uma flor aqui do meu jardim, no Japão.
e vai depositar na tua mesa, aí em São Paulo, né? Ele tem que desaparecer no trajeto, né? Porque já pensou a flor vagando no espaço, né? Então ele desaparece e ele reaparece aí. A gente vai ver como é que se dá isso. Porque pode, por exemplo, suscitar em vocês a seguinte pergunta: ah, então ele. Como é que a gente fala quando some? Ele é desfragmentado aqui e depois ele se solidifica lá, né? A gente vai ver como é que. Teletransportado. Oi? Teletransportado. É, Sobe de um lugar e teletransportado. aparece outro. Pois é, só que aí a gente vai ver como é que isso se dá, né? Então, ele lembra que esse fenômeno, né, os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exige o concurso de circunstâncias especiais, só pode ser realizado por um único espírito, um único médium, necessita de recursos para a produção da tangibilidade, ou seja, né, de você poder tocá-lo, né, senti-lo, e uma combinação muito especial para isolar e tornar invisível o objeto, para ele reaparecer no local, né? Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e entendeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte, ou tangibilidade, né? Acreditar nisso, como acreditar nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia, e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Então, aqui o que ele está falando, né? Confirmação e o desenvolvimento, né? Tanto dos fatos mediúnicos como, né, o magnetismo. E por isso que desde lá de cima a gente está falando, né? Com relação a como os fenômenos do passe magnético funcionam, né? Com relação ao sistema nervoso, né? E aqui ele faz uma analogia direta, né, com o magnetismo. Quanto aos incrédulos e aos sábios, estes piores do que aqueles, não me compete convencê-los e com eles não me ocupo. Ou seja, quanto àqueles que não acreditam e aqueles que são sábios, aí ele fala, estes piores, né? Estes piores. Por quê? Porque se são sábios, eles têm inteligência suficiente para entender. Não aceitam por puro preconceito. É diferente desse incrédulo. Ele não acredita, mas pelo menos ele não acredita porque ele não tem conhecimento. Por isso que ele coloca os sábios piores do que aqueles, piores do que os incrédulos, né? Porque tem conhecimento, mas deixa seus preconceitos embotar a sua visão. Então, Erasto fala que não me compete convencê-los, nem a um nem a outro, e não se ocupa deles, né? Um dia se deixarão convencer pela força da evidência, pois é preciso que se curvem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como já se inclinaram diante de outros fatos que a princípio repeliram. Então, a própria ciência, né? Como ele coloca a própria eletricidade, né? Resumindo, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os fatos de transporte são raríssimos, porque as condições para a produção destes últimos são muito difíceis. Consequentemente, nenhum médium pode dizer que em tal hora ou em tal momento obterá um transporte, porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo. Então não é igual uma encomenda de correio, né? Você pede e vai chegar no outro dia. Devo acrescentar
E esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí quase sempre se encontram elementos energicamente refratários, que paralisam os esforços do espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. Tende a encontrar, como certo, que esses fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente nas reuniões particulares, na maioria das vezes, a revelia dos médiuns, e sem premeditação, sendo muito mais raro quando esses estão prevenidos. Deveis concluir daí que há um motivo legítimo de suspeição todas as vezes que um médium se vangloria de os obter à vontade, ou por outra, de dar ordem aos espíritos como se fossem seus empregados, o que é simplesmente absurdo. E aí continua respondendo a tua pergunta, Pedro. Tende ainda, como regra geral, que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo, nem para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, comuns de transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Por isso que aqueles fenômenos mais comuns, como batidas, né, pancadas, ruídos, né, e outras coisas, são fenômenos mais simples. Tudo bem até aqui? Lembrai-vos, espíritas, de que, assim como é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte se manifesta espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. Porém, nunca será demasiado repetir. Não aceiteis coisa alguma às cegas. Submetei cada fato a um exame minucioso, aprofundado e severo, pois o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Direi certamente que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas ficai sabendo, se não dispusesseis de outros meios de convicção, não contrarieis hoje a centésima parte dos perdão, não contaríeis hoje a centésima parte dos espíritas que existem. Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se para certas pessoas julgardes conveniente a utilização de fatos materiais, ao menos os apresentai de tal maneira que não possam dar motivo a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afastei das condições normais dos mesmos fatos, porque, apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. Assina Erasto, discípulo de Paulo. Bem, então vamos prosseguir agora depois da mensagem de Erasto, né? Depois da explicação de Erasto acerca dos fenômenos de transporte, essas observações que ele fez, né? Nós vamos agora para o item 99, e o Kardec retoma, e ele vai escrever o seguinte: o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. Alguns médios só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Então, aqui a gente precisa falar, né? O que é o estado sonambúlico? Ao tempo de Kardec, como a gente já tem estudado, era muito comum, né? Se falar no médium como um sonâmbulo. E tinham médiums que eram mais sensitivos, exatamente essa espécie de médium que está sendo discutido aqui.
na produção desses fenômenos de transporte. Então, quando ele vai falar médio sensitivo, é aquele médio que ele está mais apto a captar as impressões do plano espiritual. Kardec vai até fazer um exemplo, né, que há médium que, quando ele percebe um espírito bom, ele sente todo o eflúvio bom daquele espírito. Ele sente uma paz, ele sente aquela coisa boa invadir. E o contrário é verdadeiro. Quando um espírito mais inferior se aproxima dele, ele também sente toda aquela impressão, né? Então, ou seja, ele consegue distinguir justamente pela sensibilidade que ele tem. É isso que Kardec vai explicar sobre o sensitivo, né? Sensitivo é toda aquela pessoa que consegue perceber facilmente o plano espiritual. Quando você tem um médium nessas condições, se você colocá-lo num estado através de um passe magnético, você induzi-lo a um transe, ele consegue entrar nesse estado que a gente fala estado sonambúlico, ou seja, aliás, sai não, ele entra, né, num estado de transe mediúnico, e aí acontecem vários fenômenos que a gente vai ver narrado em várias partes, em revista espírita, a gente vai ver em várias partes da obra de Kardec, a gente vai ver esses fenômenos se desenrolarem com sonâmbulo. Você tem o que ele chama de dupla vista, vista à distância, que nada mais, nada menos é a visão do futuro, ou até a visão do passado, ou em comunicações, de você estar dando comunicação para um espírito e você perceber toda a história dele que se passou em outra época, em outro tempo. Tudo isso você consegue quando você coloca esse médium num estado sonambúlico. Aí, de novo, estou usando o termo que Kardec usa. Mas troca o sonambulismo, né, por esse estado de trânsito. Agora, quando a gente fala sonâmbulo, está muito ligado ao médium sensitivo, essa espécie de médium que tem essa facilidade. No próximo estudo, nós entraremos no item 99, onde Kardec vai continuar falando a respeito do fenômeno e também vai trazer um espírito para falar das experiências. Esse espírito, ele também é auxiliado, né, por um espírito mais superior a ele, porque nem tudo ele compreende a respeito do fenômeno. Mas isso aqui é cenas dos próximos estudos. Então, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao fim de mais um estudo, com a perspectiva de que venha logo, né, o próximo, para a gente, afinal, entender melhor desses fenômenos que Kardec está, junto com os espíritos superiores, a nos explicar. Com gratidão, encerramos, então, o nosso estudo e que a paz fique com todos. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.